Buenas, meus amigos, bem-vindos a Porto Alegre, cidade que este ano comemorou 250 anos de fundação. E é em função deste aniversário e dessas comemorações que nós estamos iniciando hoje uma série de vídeos que vão mostrar um pouco dos segredos e dos lugares pouco explorados aqui de Porto Alegre. Hoje nós estamos no Parque da Redenção, um dos mais importantes da cidade, para comentar um pouco sobre uma das lendas urbanas mais curiosas daqui, a lenda dos túneis secretos de Porto Alegre. Mas será que é apenas uma lenda? Nós tivemos acesso a algumas partes subterrâneas da cidade, vimos alguns túneis e vamos te mostrar tudinho. E aí, vamos junto? Te prepara aí que ao longo desse vídeo nós vamos alimentar um pouco mais dessa lenda dos túneis secretos em Porto Alegre. E vamos te mostrar as partes dele que ainda existem hoje embaixo da Rua Duque de Caxias. Como, por exemplo, a parte lacrada encontrada no ano passado no subsolo do antigo Armazém Pimenta, uma construção de 1917, onde o novo proprietário decidiu fazer uma reforma e encontrou uma entrada para um túnel. Também as partes que estão no subsolo do Palácio Piratini, com diversos corredores, hoje usados como depósitos, e outros soterrados ou lacrados, e que ninguém sabe se tem continuação. E também possíveis entradas na Catedral e na Cúria Metropolitana. Vários indícios de que provavelmente não sejam apenas uma lenda. Inclusive, dizem que o mapa desses túneis do século XVIII teria sido encontrado no Parque da Redenção por volta de 1920. Será que é loucura? Será que é realidade? Bom, vai vendo aí e ao final do vídeo você me diz o que achou disso tudo. Mas vamos começar pelo início então. Vamos começar pelo Parque da Redenção, onde supostamente o mapa dos túneis foi encontrado. O terreno do parque foi doado em 1807 e originalmente tinha o dobro do tamanho atual. Neste tempo, o parque já serviu para várias coisas, desde potreiro para o gado que era trazido para a capital, circo de touradas, pista de corridas de cavalo e sede da exposição estadual em 1901 e de uma exposição internacional em 1935. Esta era em comemoração ao centenário da Revolução Farroupilha. Foi aí que o parque passou a se chamar Parque Farroupilha. Antes, ele recebia o nome de Campos da Redenção, em homenagem à libertação dos escravos da cidade que ocorreu em 1884, 4 anos antes da libertação nacional. A parte mais importante e ao mesmo tempo quase esquecida do parque é essa fonte, chamada de Chafariz do Imperador. Em 1861, Porto Alegre comprou 8 chafarizes franceses para distribuir água potável pela cidade. 7 eram como este, de ferro fundido, e 1 de mármore. Esse foi o único que sobrou, os outros desapareceram. Ou foram roubados ou acabaram virando ferro velho. Dá para imaginar que nós aqui em Porto Alegre tínhamos 8 dessas fontes francesas incríveis? Na verdade, o que não dá para acreditar é que ao longo do tempo 6 dessas fontes com esse tamanho todo acabaram sumindo, né? Esta, na verdade, ficava ali perto do mercado público, do lado do chalé da Praça 15. E, na verdade, não é a única que sobreviveu. Teve partes daquela fonte que era de mármore que ainda existem hoje e que estão ali no DEMAI, do Moinhos de Vento. Eu vou dar um pulinho ali e vou mostrar para vocês. Dentre essas 8 grandes fontes que Porto Alegre tinha em estilo francês, esta, sem dúvida, era a mais importante. Era chamada Chafariz Dom Pedro II e ficava ali na Praça da Matriz. Ela é feita em mármore de Carrara e essas 4 peças representam os 4 grandes rios aqui da região metropolitana: Caí, Jacuí, Gravataí
e sinos. No centro ficava um grande pedestal com uma estátua representando o Guaíba. Toda essa parte do centro, a estátua e o pedestal acabaram sendo destruídos. O que sobrou foram essas 4 pequenas partes que ficam aqui no demais Moinhos de Ventos. O que se diz é que, na verdade, toda aquela base grande que tinha no centro e a estátua central acabaram sendo destruídas para fazer pó de mármore. Uma loucura, né? Mas a parte mais importante do vídeo é a parte que nós queremos percorrer contigo um dos túneis da antiga Porto Alegre. E nós estamos aqui na Redenção porque foi aqui que supostamente um dos mapas mostrando essa rede de túneis foi encontrado. Ele foi encontrado no porão de uma das casas que existia aqui antes de ser um parque. E é com base neste mapa que nós vamos percorrer contigo agora algumas partes dos túneis que podem ser vistos ali na Rua Duque de Caxias. Bora lá? Segundo o nosso mapa, então, o início do túnel seria aqui na antiga Praça do Portão. Ela recebia esse nome porque antigamente Porto Alegre era cercada por muros para proteger a cidade e aqui nessa praça então ficava um portão de entrada. Alguns ainda dizem que o túnel na verdade não começaria aqui, mas começaria num antigo quartel que ficava aqui na esquina, bem pertinho, na esquina da Duque de Caxias com a João Pessoa. Esse quartel não existe mais, aqui tem algumas fotos dele na década de 60. Para os que acreditam que de fato existiu uma rede de túneis aqui em Porto Alegre, então este começaria aqui na Praça do Portão e seguiria por toda a Duque de Caxias até chegar lá no gasômetro. Na verdade, eles teriam sido construídos lá por volta de 1770 e se justificariam porque naquela época sempre haviam ameaças de invasões, ou por parte dos espanhóis ou dos portugueses que lutavam pela posse do território rio-grandense. Se em algum momento existiu algum túnel aqui por baixo da Duque de Caxias, ele tem que ter passado aqui pelo viaduto da Borges. Pois então, existe uma entrevista na revista O Globo, de 1951, que está falando da construção aqui do viaduto Otávio Rocha, em 1927, e que conta que os trabalhadores, enquanto escavavam a Borges, encontraram parte desse túnel. Segundo a revista, eles ligaram para o Palácio Piratini, ligaram para a Cúria Metropolitana, e logo se mandou fechar o túnel e abafar o caso. A mesma coisa aconteceu quando abriram a Avenida Senador Salgado Filho. No mínimo suspeito, né? Seguindo então pela Duque de Caxias, agora com uma tomada aérea, fica mais fácil de ver, a gente vai se aproximando da Praça da Matriz e ali os túneis então se ligariam com o Palácio Piratini. Na verdade, com o antigo Palácio de Barro, que era o que ficava ali. E aí então acabava servindo de rota de fuga para quem estivesse no palácio. Aqui nessa parte central da Duque de Caxias, teria então outras 2 ramificações desse túnel. A primeira ligaria então o Palácio Piratini à Catedral Metropolitana, pelo menos a antiga igreja que ficava aqui. E nós já fizemos vídeos gravando partes desses túneis, principalmente aqueles que estão embaixo do Palácio Piratini, que saem dali. Você pode ver, vou deixar o link aqui embaixo. E a outra ramificação que sairia então aqui do Palácio Piratini e que iria por baixo da Praça da Matriz até chegar mais ou menos onde é o Arquivo Público do Estado, passando por baixo do que era o antigo prédio do Auditório Araújo Viana, que hoje é o prédio da Assembleia Legislativa. Nós também fizemos vídeo mostrando lá, então vou deixar aqui nos links aqui embaixo para que você possa ver o vídeo completo dos subsolos aqui do entorno da Praça da Matriz, porque senão ia ficar muito longo tudo nesse vídeo aqui, né? A partir daqui, então, o túnel seguiria em descida até chegar ali perto do gasômetro. Mas não é apenas no Palácio Piratini e na Cúria Metropolitana que a gente encontra parte dessa rede de túneis. Em alguns casarões centenários aqui da Duque de Caxias, ele também já foi encontrado. É o caso desse casarão aqui atrás, onde funcionava antigamente o armazém Pimenta. O antigo dono vendeu e no ano passado o novo proprietário resolveu fazer uma reforma. E durante a reforma, escavando no porão, ele encontrou parte desse túnel. Bora lá dar uma olhada. O casarão então é de 1917.
O Armazém Pimenta, na verdade, fornecia alimentos para o Palácio Piratini e para a Assembleia Legislativa, sendo constantemente frequentado por Borges de Medeiros, Flores da Cunha, Armando Câmara, enfim, outras personalidades ilustres daquele tempo. Apesar do casarão ter sido usado para outras finalidades agora nos últimos anos, ainda é possível ver vários dos móveis antigos originais lá do tempo do Armazém Pimenta. Mas é na parte dos fundos, então, que foi encontrado essa suposta entrada de túneis. Na verdade, como eu disse, o novo proprietário, o ano passado, 2021, comprou então esse lugar e decidiu fazer uma reforma, e aí aqui no fundo ele encontrou esse alçapão que na verdade tem uma parte subterrânea que aparentemente está lacrada. É claro que eu não podia deixar de descer, de entrar, apesar de ser bem apertado, dá para ver algumas coisas ali de baixo. Por exemplo, essa parte é uma parede aparentemente original, dá pra ver que é bem mais rústica. E muitos dos lugares, por exemplo aqui, dá pra ver que tem uma entrada que foi tampada depois, olha só. Claramente dá pra perceber que alguma coisa pra algum lugar isso aqui ia. Mesma coisa aqui do outro lado, que a gente pode ver um arco em tijolos, né? Dá pra ver que é como se fosse uma passagem, mas dá pra ver que ela foi tampada posteriormente ali do lado. Olha, os tijolos são diferentes, parece que é mais recente. Enfim, não sei qual é que era de fato a utilidade, para que lado ia, mas é no mínimo curioso. Tem esse arco que não parece ser uma coisa comum só de sustentação, né? Parece ser de fato uma passagem que foi trancada. Essa ligação com o túnel poderia inclusive servir para levar mantimentos, né, daqui do armazém lá para o Palácio Piratini, já que ele fornecia para lá. Enfim, suspeitas, né? Nada de confirmado, nada de certo. Conversando então com o proprietário, ele comentou comigo que na verdade tem interesse agora a partir desse achado de fazer alguma revitalização que não descaracterize muito o ambiente, que possa explorar um pouco então desse lado histórico do local, mostrando de repente essa entrada de suposto túnel com algum vidro sobre, enfim, para que ficasse acessível e até para valorizar historicamente toda a construção, toda a ideia e a história do Armazém Pimenta. O túnel então terminava aqui ao final da Rua Duque de Caxias, permitindo então passagem livre para o Guaíba. Nós temos que lembrar que naquele tempo não tinha um aterro aqui, e era bem aqui no final do Duque de Caxias que ficava a Casa de Correção. Provavelmente era o lugar onde o túnel acabava. A Casa de Correção, para quem não lembra ou não sabe, era um presídio que ficava aqui no final da Duque de Caxias, e ele tinha sido construído lá em 1855, ficou mais de 100 anos funcionando como presídio até 1962. Ele ficava aqui na Praça Júlio Mesquita, e provavelmente então era aqui o final do túnel. Essa história de túneis secretos em Porto Alegre é no mínimo curiosa. Eu acho que é muito mais do que uma lenda. É relatos em revistas, é trabalhadores dando depoimento, e ainda tem essas casas na Duque de Caxias e também no Palácio Piratini, onde parte dos túneis são encontrados. Não sei, me parece que eles existiram. Só não se sabe exatamente qual era o tamanho dessa rota de fuga, né? Mas o que tu acha? Tu acha que de fato existiu alguma rota de fuga e alguns túneis aqui em Porto Alegre? Você já sabia alguma coisa sobre isso? Comenta aí que eu tô curioso para saber o que tu achou do vídeo e também da história dos túneis. Eu te vejo no próximo vídeo dessa série dos 250 anos de Porto Alegre. Não deixa de ver e curtir os outros vídeos que já estão aí no canal. Para finalizar, gostaria de agradecer a empresa Drones e Afins, que topou essa parceria com a gente e nos ajudou a fazer essas imagens lindas de Porto Alegre exclusivas para o vídeo. Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para não perder os próximos vídeos da série.